Seguinte, a criptomoeda Ethereum acabou de ganhar uma nova atualização, que é chamado Hard Fork London, que provavelmente foi o maior upgrade que ela já recebeu desde quando ela foi criada. Só que o mais insano disso é que o preço foi para mais de 3 mil dólares, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse upgrade e o que deve acontecer com o preço daqui para frente. Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Eu já vou tentar ir direto ao ponto aqui, tá? O que é essa nova atualização Hard Fork London? O que muda na rede? E o que ela tem a ver com Londres? Bom, basicamente essa última pergunta aí eu não sei responder, tá? Seguinte, essa nova atualização tem 5 itens novos, que são chamados de EIP, que é uma sigla para Propostas de Aprimoramento da Ethereum. Só que o item mais novo a ser lançado é como uma ponte entre o Ethereum 1.0 e o Ethereum 2.0, que deve entrar em funcionamento o ano que vem. Basicamente, ele vem para mudar a forma como nós pagamos as taxas para usar o Ethereum. E eu vou te explicar como no vídeo de hoje. Em maio desse ano, por exemplo, era preciso pagar até 69 dólares aos mineradores para enviar um Ethereum para alguém. Um valor tão alto que tirava completamente o sentido de usar o Ethereum em primeiro plano. Essa nova atualização veio para resolver esse problema. Só que só para lembrar, essas taxas eram enviadas para os mineradores como se fosse um incentivo para que eles mantenham a segurança da Ethereum. Então nós devemos ver essas taxas como um custo necessário para fazer a transação, quase como as que existiam nos bancos antes da criação do Pix. Só que esse custo é chamado de gas fee, tá? Como taxa de gasolina. Toda vez que a gente faz uma transação, ela é agrupada com outras transações e enviadas para um bloco de um tamanho limitado. E é exatamente como acontece com o Bitcoin, por exemplo. Ele tem uma média de blocos de 1 megabyte de limite, o que significa que ele pode abrigar entre 1.000 e 2.500 transações a cada 10 minutos, porque a cada 10 minutos é criado um novo bloco. Já a Ethereum funciona mais ou menos assim, mas com uma diferença. Ela não usa os megabytes como unidade de medida, mas por volta de 15 milhões de unidades de gás, tá? Para cada bloco. Só que esses blocos, eles podem se expandir ou se contrair, dependendo do que a rede precisa. E a razão pela qual o Ethereum acabou se tornando ridiculamente cara é que se alguém cria um NFT popular, por exemplo, ou algum YouTube famoso cria um token baseado na Ethereum, ou até mesmo a Ethereum recebe esse upgrade, tá? Todo mundo quer comprar e vender a moeda. E isso cria um volume muito maior de transações. E quanto maior o volume, mais a gente precisa pagar aos mineradores para que as nossas transações sejam incluídas no bloco. Pode até parecer complicado à primeira vista, mas nós vamos pensar assim. Imagine que você está esperando o ônibus no ponto. E aí, no caso da Ethereum, o ônibus passa a cada 10 a 15 segundos, que é de quanto em quanto tempo são criados os novos blocos da Ethereum. Só que daí, a cada 15 segundos, você vê um ônibus chegando. E claro, que são muitos ônibus, mas toda vez que ele para no ponto, já está tudo lotado. E daí, você só consegue entrar se você subornar o motorista. E nesse caso, o motorista é um minerador, tá? Simplificando muito aqui, é mais ou menos assim como funciona. Já essa nova atualização vem para mudar essa dinâmica. Ele conta com outros 4 itens que são técnicos demais para eu falar aqui, mas esse quinto é o mais importante. Ela é chamada de EIP 1559 e vem para mudar a dinâmica de inclusão das transações nos blocos. Então, se a gente for usar essa mesma analogia do ônibus, imagine que agora os passageiros não precisam mais competir quem dá o suborno mais alto para entrar no ônibus. A partir de agora, as passagens ou os gas fees são comprados com antecedência e preços pré-determinados, baseados em cálculo feito pelo algoritmo. Então agora, toda vez que nós pagamos uma taxa para incluir nossa transação nos blocos, o valor das passagens é queimado, ele desaparece. Sendo assim, essa atualização muda esse sistema de leilão e aí a gente não precisa mais ficar superando as ofertas um dos outros para sermos incluídos nos blocos. Dessa forma, as taxas se tornam muito mais previsíveis e menores. Uma segunda parte dessa nova atualização é a mudança no tamanho dos blocos, ou no tamanho do ônibus, na nossa metáfora. Mas aí a pergunta, como que essas mudanças vão afetar o preço do Ethereum? Bem, a primeira grande mudança é que as pessoas esperam que a Ethereum se torne uma moeda deflacionária. Tá, então aqui a gente vai precisar de um pouquinho de matemática para entender isso, tá? Atualmente a Ethereum leva de 10 a 15 segundos para criar um novo bloco. E a cada bloco ela recompensa os mineradores por volta de 2 Ethereum. Então, usando 13 segundos como média para cada bloco, podemos dizer que nessa conta mais ou menos 9,2 moedas são criadas a cada minuto. E se nós multiplicarmos isso por 60 minutos, a média de criação de moeda a cada hora fica em torno de 552 moedas. Agora, multiplicando por 24 horas, temos 13.248 moedas por dia. Multiplicando por 365, nós temos mais ou menos 4,8 milhões de moedas sendo criadas a cada ano. E todas essas moedas vão entrar no sistema. Isso significa que se pegarmos 4,8 milhões de moedas da Ethereum criadas por ano e dividirmos por 117 milhões, que é o que existe atualmente, temos uma taxa de inflação de 4,1% por ano na Ethereum. Com essa nova atualização, nas primeiras 24 horas, por volta de 4.500 moedas serão queimadas na Ethereum.
E lembre-se, essas moedas eram o dinheiro que estava indo antes para os mineradores ou para os motoristas de ônibus. Nesse caso, as moedas simplesmente somem. Então, se a gente subtrair essa quantia de 4.500 da diária anterior, que era 13.248 moedas, a gente tem uma nova taxa de criação de moedas na Ethereum, que fica por volta de 9.000 moedas. Multiplicamos isso por 365 e pegamos o resultado e dividimos pela quantidade total de Ethereums que existe hoje, que está em torno de 117 milhões. E aí a gente tem uma nova taxa de inflação de 2,8% ao ano. Então, tecnicamente, a moeda ainda é inflacionária, já que deflacionário significa um estoque finito de moedas ou queimar mais moedas do que ele produz. Mas nesse caso, a taxa de inflação já diminuiu de maneira significativa. Agora que fizemos todas essas contas, o que isso significa? Bem, de 4,1 para 2,8 nós temos uma redução de por volta de 32% de inflação, tá? O preço do Ethereum no fim de julho era de mais ou menos $2.400, mas fechou em 7 de agosto em $3.168. E isso é um aumento de exatamente 32%, ou seja, o preço aumentou em perfeita harmonia com a diminuição da taxa da inflação. E agora o mercado está vendo o Ethereum como 1/3 a mais em termos de valor, e como acabamos de ver agora, faz total sentido. Ou seja, a Ethereum tem tudo para bombar o ano que vem, já que uma atualização ainda maior vai ser implementada em 2022. A atualização será chamada de The Merge, acho que é assim que se pronuncia, tá? No caso significa fusão, que é quando vamos passar de Ethereum 1.0 para Ethereum 2.0, de Proof of Work para Proof of Stake. Quando isso acontecer, vai também entrar em vigor outra mudança chamada The Glyphing, que é parecida com o The Halving do Bitcoin, onde a cada 4 anos a recompensa dos blocos é cortada pela metade, reduzindo a criação de novas moedas em 50%. Agora, quando isso acontecer com o Ethereum, a taxa vai ser reduzida em 90%, o que é completamente insano, tá? E é claro que os resultados do passado não garantem o futuro, mas nós podemos concluir que, baseado naquele aumento de 32% e quando essa atualização de fato aconteceu, o preço da Ethereum pode aumentar em até 90%, tá? Já combinando esse resultado com o Hard Fork London, que falamos antes, a Ethereum pode deixar de ser inflacionária e se tornar deflacionária, e passar a queimar mais moedas do que cria, e se tornando muito mais rara e muito mais valiosa. Outra coisa muito legal é que o consumo de energia da Ethereum vai diminuir em até 99%, já que o método Proof of Stake é muito mais eficiente em questão de energia do que o Proof of Work, que é utilizado atualmente. E detalhe, quando isso acontecer, a Ethereum pode se tornar a criptomoeda com o menor impacto ambiental do planeta, e com certeza isso vai despertar interesse de muita gente grande, tá? Sendo assim, a gente tem tudo para acreditar que 2022 vai ser o ano da Ethereum. Então chegamos ao final de mais um vídeo. Hoje foi um pouquinho mais curto, mas espero que vocês tenham gostado, tá? Eu fiz aqui o meu melhor. Peço que, se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você gosta, tá? Isso ajuda eu a passar minha mensagem para mais pessoas e juntos a gente crescer esse canal, tá? Se você deixar um like também, um comentário, vai me ajudar bastante a criar mais conteúdos e saber se eu tô indo no caminho certo, tá? Agradeço pela sua atenção, um forte abraço, tamo junto, é nóis!